Bom, gente, gostaria primeiro de tudo, agradecer vocês aí que eu sei o esforço de estar na tela do computador para aprender, de vez de estar aqui no laboratório, mas nesse momento vamos ter que continuar nas nossas aulas fazendo desse jeito, tá certo? Então eu estou hoje aqui no laboratório, eu sou a Nilene, professora de Mecânica de Solos da Unisanta, com o Pedro, nosso laboratorista que está aqui, que vocês conhecem muito bem, nosso famoso Pedrinho. E hoje nós vamos para o ensaio, que é determinação da massa específica aparente de amostra indeformada com o emprego da balança hidrostática, tá certo? Então nós vamos aprender com uma balança como é que eu consigo achar peso e volume, a verdade é essa aí. Então o primeiro passo que nós temos é uma amostra aqui indeformada. Então o que nós temos que fazer, gente? Primeira coisa sempre, retira a amostra, tá certo? Do meu montante e vou achar o que? A umidade. Eu não vou voltar na umidade aqui, porque vocês já aprenderam a achar a umidade, certo? Esse é o primeiro passo do experimento. Lá na nossa aula eu vou passar para vocês os dados da umidade. Aí o que nós temos? Nós temos um corpo de prova cilíndrico e vamos usar o paquímetro, que vocês já aprenderam aqui na Unisanta, lá em Mecânica dos Solos, em Física, Como é que eu utilizo o paquímetro? Então vocês vão fazer o quê? Vão medir este corpo de prova. Tirando que medida? O diâmetro, tá certo? Vamos tirar 3 vezes o diâmetro, porque a gente sabe que na hora de medir você precisa ser um pouquinho mais rigoroso. E vamos medir a altura desse corpo. Com o diâmetro e a altura, vocês já no 5º semestre sabem calcular o volume, certo? Então vão anotar o volume do corpo de prova. E aí nós temos que calcular o quê? O peso, para achar o γ-N, o peso específico aparente natural. Vou colocar o corpo de prova na balança, então preciso de uma balança, Nossa balança hidrostática, que mede também na água, e vou ter o meu peso do corpo de prova, certo? Então nós vamos ter o peso e vamos ter as duas medidas, altura e volume, vamos calcular quanto que é o volume desse corpo. Esse é o primeiro método para que eu calcule os índices físicos. Com esse eu acho o γ-N, a umidade vocês já têm, o γS calculado no ensaio do biquinômetro, vocês também já fizeram, e aí calculem os outros índices físicos. Qual? Porosidade, saturação, índice de vazios. Tudo bem? Então isso nós vamos ver na nossa aula lá no Zoom, para que a gente calcule esse γ-N pelo método 1. No método 2, nós vamos precisar lembrar um pouquinho do princípio de Arquimedes, que vocês já viram na escola, no fundamental, nas aulas de física, Mas, para voltar no princípio de Arquimedes, nós vamos lembrar quem foi Arquimedes. Arquimedes foi um grande cientista, matemático, engenheiro, filósofo, lá antes de Cristo. E o que aconteceu? Só para vocês relembrarem um pouco. Ele gritou aquela palavrinha eureka, lembram disso? Eu sempre brinco com vocês e falo que até no desenho do backyard eles têm lá esse experimento do Arquimedes. Então, o que ele faz, gente? Tem a historinha da coroa, que vocês vão fazer um resumo lá para mim da história da coroa, vão relembrar a história, não vou contar aqui de novo, mas o princípio é exatamente isso. Ele deita numa banheira, pelado, tá certo? E percebe que o fluido deslocado nessa banheira é igual ao peso dele, igual à massa. E aí ele consegue fazer e mostrar para o rei a história da coroa, certo? E nós aqui em Mecânica dos Solos, agora em 2020, vamos voltar a explicar para vocês o princípio do Arquimedes. Através do quê? Através deste mesmo corpo que eu tenho, Então, agora não mais pensando no paquímetro, eu não tenho paquímetro, eu tenho só uma balança. E com a nossa balança hidrostática, aqui pesando na água, nós vamos fazer o quê? O Pedro vai fazer para vocês uma esfera bonitinha, tá certo? Nós vamos, assim que ele fizer a esfera, pesar e vamos ter o peso da esfera ao ar, Depois ele vai fazer o quê? Se ele mergulhasse essa esfera do jeito que ela está na água, ela ia se desfazer, certo? A água entraria pelos poros, pelos grãos. Então o que ele vai fazer? Em solos nós temos a parafina. Nós vamos parafinar essa amostra. Tudo bem? Ele vai parafinar a amostra, vai mostrar para vocês aqui o experimento. Depois de parafinado, ele vai usar um fio de nylon, que o peso vai ser desprezível no meu cálculo, e ele vai prender essa amostra aqui, certo? Antes disso, ele vai pesar a amostra com parafina, porque eu vou ter que descontar a parafina, certo? Então, primeiro momento ele pesa a amostra, depois ele pesa a amostra mais parafina, vai ser o P2 dele, e depois ele vai pesar ela na água, tá?
pesar ela na água aqui hidrostática. E aí, com isso, eu vou conseguir achar, através de uma balança, qual é o volume. Porque eu vou conseguir, com essa diferença, achar o volume deslocado aqui da água. Tudo bem? Agora o Pedrinho vai contar mais um pouquinho para vocês aí, vocês vão ver ele fazendo o experimento. Isso, pessoal. Aqui eu estou moldando a esfera, tá? Então, ele era assim, uma amostra deformada. A gente vai transformar ele nessa esfera. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma linha, tem um peso desprezível, uma linha de nylon, só para facilitar o nosso procedimento, tá? Eu abraço ele com a linha aqui e a gente vai pesar ao ar. Então a gente pesa ao ar, anota esse valor, né? Vocês vão ter esses valores aí tudo certinho na aula do Zoom. Depois a gente parafina. A parafina está aqui, está derretida já. Eu uso a linha para me ajudar aqui também, então eu mergulho ela na parafina, a parafina está quente, o corpo de prova está frio, a esfera está fria, ela já solidifica na hora basicamente, tá? Então a gente mergulha isso aqui, a gente mergulha diversas vezes para que não fique nenhum espaço para a água entrar, tá? Então eu me preocupo com o acabamento, principalmente aqui onde a linha está subindo, faço isso direitinho. Aqui a gente já tem uma pronta, já foi feito bonitinho, tá no jeito certinho, tá com a linha, acho que vocês estão conseguindo ver legal aí. E agora a gente pesa ao ar novamente para descobrir o quanto de parafina a gente tinha, tá? Então a gente anota esse valor também. Feito isso, a gente vai pesar submerso. Então eu uso a linha também, zero a balança, vou por baixo da balança, prendo a linha no gancho, deixo ela em suspensão na água, sem encostar em nenhuma parede do becken, e faço a leitura da balança. Também anoto esse valor aí, e com esses dados a gente consegue calcular o gama natural. Tudo bem? Então prestem atenção, temos dois métodos só para relembrar. O método 1 utilizando o paquímetro e o método 2 que você utiliza a balança pesando o corpo imerso na água. Com isso, nós vamos hoje à noite, né, na nossa aula, passar para os senhores os dados e vamos calcular este ensaio. Caso algum aluno não entenda e no retorno, pode vir aqui no laboratório, o Pedro está aqui todas as noites, né? E aí vocês podem repetir os experimentos e realmente sentir o que é fazer um ensaio, porque isso é o mais importante. Aqui na Unisanta a gente participa, vocês fazem o ensaio. Tudo bem? Obrigada, gente. Obrigada, Pedro. E retornamos aí semana que vem.